Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui na Citicom, no programa Imóveis em Focus aqui. E hoje eu tenho um convidado especial aqui para conversar comigo, Bruno Prats, da Imobiliária Prats. Boa noite, Laertes, tudo bem? Boa noite. Obrigado, viu, pelo convite, né? E quero agradecer a todos aí. Boa noite a todos. E gostaria de saber, né, do seu foco, o que você... Como você é um corretor de imóveis aqui, muito experiente aqui Ah, em Jacarezinho, eu sei que já faz bastante tempo que você está aqui em Jacarezinho, né? Eu queria saber de você, o que você fez você virar corretor de imóveis aqui na cidade, ser uma das pessoas mais bem cotadas aqui do município de Jacarezinho? agradeço aí pelo bem cotadas. Na verdade, quando eu vim para Jacarezinho, eu não pensava que seria corretor de imóveis, mas meu pai já era, né, corretor de imóveis. E eu acabei fazendo alguns negócios junto ao Boberg Imóveis, né? E o Boberg me convidou para ser corretor. E nisso eu fiz o curso técnico em transações imobiliárias, né? Em 1997. Iniciei em 1997, em março. Trabalhei com o Boberg até 2010 e depois eu trabalhei com o Alírio, né? No Alírio Imóveis até setembro de 2016, né? A partir disso que eu iniciei a Prats, né? Prats Corretor de Imóveis, né? Que é o nosso escritório. E eu gosto muito, fui muito bem recebido em Jacarezinho, gosto muito de Jacarezinho, fui bem acolhido Mas aqui. você tá novo para desde 97, você não tá. Pensei que você fosse tivesse tido menos tempo de imobiliária do que São 26 anos, né? 26 anos vinte e de. seis anos trabalhando com imóveis. E foi, graças a Deus, eu trabalho bem com isso, sempre trabalhei com isso e já me acostumei, né? Tem bastante clientes, né? Eu faço bastantes financiamentos e a gente está contente, né? Você sabe que algumas coisas mudaram agora no financiamento aí. O que você está achando dessa parte de financiamento hoje aí pela. O que mudou agora, que está atraente, é que os imóveis com um juro baixo, eles são até 350 mil reais hoje, né? Com renda até 8 mil reais. Então, isso é, vai ajudar bastante, né? Porque ainda está gatinhando, né? Esse modelo de financiamento, né? Minha Casa Minha Vida era até 162 mil. E hoje, chegando a 350, muitos imóveis que para você financiar era um juro alto, inviabilizava o negócio, né? Vai conseguir adequar à situação atual. E terrenos também, que tinham um valor alto, que era impossível passar no financiamento com juro baixo, também vai viabilizar na modalidade, né? Terreno e construção. Muita gente que ainda não sabe disso, né, pode procurar se inteirar melhor, pode falar comigo, com você também, que é corretor, né? E a gente sempre indica para negócios também, que é uma terceirizada da Caixa. Então, ela é parceira nossa, né? Você sabe Sim. disso, você também trabalha com ela, e a gente tem confiança ali no pessoal. Mas a respeito assim de financiamentos, né, para falar mais alguma coisa, o público de Jacarezinho é predominante classe média baixa, baixa renda, então entra nessa modalidade. Então, ela abrange uma gama, né, Então você vê uma muito boa. expectativa grande aí de melhorar o mercado de. Eu acredito que nesse aspecto, sim. Nós temos outros aspectos, né, que esses aspectos da economia, né, a economia ela é abrangida por muitos detalhes, né? Mas nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, sim. Eu fico feliz porque Jacarezinho tem inúmeros terrenos, né? Inúmeros loteamentos que, que o financiamento vai ajudar a absorver
Eu acho que aqui em Jacarezinho tem esses lotes, um público grande aí que tá não tem imóvel próprio, né? E acho que tem muita gente que poderia ter condições aí de comprar construir, né? Ou comprar os lotes, Sim, não sim. é? Tem bastante gente ainda que paga aluguel, né? E que tem esse sonho de conquistar o imóvel, né? Muita gente ainda não tem condições, né? Porque muita gente tem renda informal ou não tem capacidade assim de dar uma entrada ainda ou pagar a documentação, né? Mas eu acredito que o pessoal tem que se esforçar um pouco, né, para guardar um dinheiro, para poder fazer isso, porque senão vai ficar pagando aluguel para o resto da vida, né? E o aluguel por hora, ao meu ponto de vista, eu vejo que ainda é barato, mas está começando a faltar imóveis para locação, bons imóveis, né? Porque se o aluguel é muito barato, o investidor não quer investir naquilo, né? É uma regra de mercado, né? Isso. Não compensa ele gastar um valor X se ele não tem um resultado interessante, né? Então, pode ser que a pessoa que não compra, não financie ou não, de alguma forma, né? Que amanhã ou depois ele tenha dificuldade para encontrar um bom imóvel com preço justo, né? Para locação. Né? Sim, eu acho que também eu vejo aí essa semana que parece que diminuiu a taxa Selic lá de juros. Tem uma tendência de as pessoas começarem pensar mais em investir uma coisa mais segura, como imóveis, né? Porque se, se aumentou o valor e está diminuindo a taxa de juros aí para eles, acho que até um prazo curto aí. Então, na verdade, a Selic era um valor acima do valor dos juros cobrado no financiamento habitacional. É que o governo ele paga na Selic e subsidiava a diferença então os juros do financiamento é menor do que a Selic, porque parte é pago pelo próprio governo, né? Então, eu acho assim que a pessoa tem que analisar bem, sempre ver o caso concreto e os imóveis mais personalizados possíveis, né? Porque é claro que dentro de uma economia vai ter imóvel que não vale muito a pena, outros já valem muito a pena. Então, dependendo da localização e momento oportuno, né? Oportunidade de negócio, de valores, né? Muita gente pode vender um imóvel com bom preço por um momento oportuno, né? E o outro também comprar, né? Nesse Uhum, sentido, né? é. E você ainda tem sítio, tem os cavalos ainda, cuida lá do. Eu tenho sítio? Não, não tenho sítio mais. Não Não, tenho sítio mas os mais. Não cavalos. tenho tempo mais de cuidar. Tenho e mantenho eles, né? Mas eu não tenho. Cada dia a gente tem menos tempo, né? A Aham. filha estudando fora e isso vai consumindo o tempo. A gente acaba permanecendo fora da cidade também, né? Então você Mas se dedica só a vender imóvel, então, agora, né, para vendo o tempo. isso na intermediação, né? De imóveis e faço um pouco de advocacia, né? Mas também nesse sentido, né? A advocacia é muito pouco. Eu faço mais quando eu acho necessário para resolver meus próprios, né? Para não ter pendências, né? Deixar tudo organizado. Aham. Mas assim, o que você estava falando sobre financiamentos, as pessoas elas precisam sim procurar um corretor de imóveis ou agência bancária. Geralmente, todas as agências fazem financiamento, mas somente a Caixa, por enquanto, faz financiamento de terreno e construção. Né? As demais são imóveis prontos. Sempre tem que pedir orientação, e o pessoal faz muito negócio sem orientação, sem procurar um técnico, não só o corretor, mas também topógrafo, né? Arquitetos, né? Para saber o que faz, fazer dentro das regras, né? De engenharia, regras de recuos, né? Tudo que é necessário
E saber se pode ramo. construir, né? E a gente está à disposição, né? Os corretores estão sempre aí auxiliando, o pessoal vem para comprar e a gente acaba direcionando eles a fazer, a aprovar cadastro, a ter um norte, né? Saber o que pode atendê-los, né? Ou não naquele momento, né? Mas é isso, a gente aconselha muito aí as pessoas que nos procuram, né? Que eu acho que acontece também com você, né? Que também é corretor, né? Sim. Precisa dar uma boa orientação para a pessoa, porque a pessoa Isso, não. isso. Mas Jacarezinho, de quando eu iniciei, a gente vê que a economia às vezes tem uma certa dificuldade, etc, né? etc. Mas sempre o valor dos imóveis prevalecendo, porque a moeda sempre tem uma depreciação, né? Os imóveis também estão sendo depreciados, mas nem todos. Como eu disse, o imóvel bom sempre vai prevalecer, né? Se você tem um imóvel Sim, bom, se o imóvel é bem localizado, ele não vai entrar nessa regra geral, né? Os bairros são muitos, mas, por exemplo, o centro é único, né? Então, é lei de oferta e procura mesmo, né? Quando tem pouco, o valor sobe. Quando tem muito, o valor cai, né? sim, E a gente dança conforme a música, né? Nem sempre o mercado ele tem procura de imóveis financiados. Por muitas vezes, nós temos que vender, por exemplo, terras, né? A agricultura, o agronegócio que estava forte, aviários, né? Que tinha bastante procura aqui no nosso município, porque tem um frigorífico aqui, que é a JBS, que é de frangos pequenos, e acredito que só tenha 2 frigoríficos no Brasil todo, de frangos pequenos, né? Que é para exportação. E então muita procura para aviários, tanto de frango de corte quanto de matrizes, né? De galinhas poedeiras, tal, para tirar os ovos que é para abastecer esses frangos de corte. Que isso é uma parte da economia de Jacarezinho, depende, né, da JBS, uma parte forte, né? uma parte forte. E nós, por muitas vezes, vendemos imóveis rurais porque temos procura para imóveis rurais, né? Outras vezes vendemos imóveis financiados porque temos procura. Então, o mercado imobiliário, ele oscila e ele direciona também, né? Nós temos que atender a nossa demanda de procura, né? Então você sempre se mantém atualizado nessa. Na verdade, é, nós fazemos, por exemplo, quando a gente atende o cliente, por exemplo, se você perceber, vai vir um cliente que quer um terreno. Amanhã outro que quer um terreno. Daqui a pouco só gente que pede terreno. Em outra ocasião, é gente ligando atrás de terras. Aí ninguém pede terreno, é só terras. Em outro momento, é terreno e construção. Outro momento, a construção subiu demais, aí é só casa pronta. Então, nós temos que procurar atender aquilo que nós sempre procura. Porque se ninguém quer comprar terreno, eu posso ter o melhor terreno, mas eu não vou ter comprador para ele, né? Então, é até um conselho, assim, porque os corretores mais novatos, eles ficam um pouco perdidos. Às vezes ele vê um bom negócio e tenta vender aquele negócio, mas naquele momento, Não está na hora certa. aquele perfil de imóvel não está na hora certa, exatamente, né? Uhum. Acho que você já percebeu isso, né? Sim, A gente não depende só do corretor, mas essa percepção do mercado no dia a dia da procura mesmo. Essa é a antena. Às vezes a gente vê na TV, no rádio, enfim, né? Voz do Brasil, muitos comentários sobre imóveis e construções e etc. Mas nós também temos que personalizar a cada município. Santo Antônio da Platina, por exemplo, tem um perfil. Jacarezinho tem um perfil um pouco diferente. Curitiba, outro perfil. São Paulo, outro perfil. Então, cada lugar ele tem uma microeconomia personalizada, ou uma grande economia, como é São Paulo, ou Curitiba, ou um grande centro, né? sim. Mas
É importante a gente estar atento nisso, mas assim, como conselho, principalmente as pessoas que, no caso, para imóvel residencial que você estava falando de financiamento e querem adquirir seu primeiro imóvel, né? Primeiro imóvel, sempre fazer pesquisa, mas sempre ouvir, contratar, nunca fazer as coisas sem uma determinada orientação, né? Técnica, né? Orientação é tudo, né? Se não tiver orientação, Sim, a pessoa com certeza pode sim. ter problemas, né? Já começando pela documentação, né? Os aconselhamentos, É, perdão, se não tiver documentação no imóvel, né? Não tem, perdão, já começa ruim, né? E desculpa. tranquilo. Isso aqui tá ao vivo mesmo, tá Já- todo já- mundo vendo você ao vivo aí. é alguém fazendo uma pergunta aqui. É, pode ser pergunta aí, Você alguém querendo pergunta. saber. Fala, "Ó, vou dar uns parabéns para você aí." Mas, enfim, você tem alguma questão que você queria discutir sobre a atual mercado imobiliário? Sim? Ah, eu acho assim No meu legal caso? que eu acho assim que você podia contar para nós qual que foi o maior desafio que você teve hoje, né, aqui na sua carreira de corretor de imóveis aí até hoje. Tivemos muitos desafios, né? É, um que Mas te eu vou. marcou muito assim, né? Para descontrair. Uma vez, eu e o Fúvio Boberg, que também é corretor, eu fui contratado para vender uma propriedade que tinha 13 mil metros. É um dos negócios, né? Porque no decorrer desses anos fiz muitos negócios, né? Também já quase completando. E então, quase aposentando, É, né? E esses 13 mil metros, ele margeava uma rua. Ele era uma área rural dentro do perímetro urbano e margeava uma rua. E nisso eu fiz uma pré-aprovação no município com um estudo em divisão de lotes. E na ocasião, não vai dar risada, hein? não vou Não não. vai dar risada. Na ocasião, o valor da propriedade era 500 mil reais. E nós não tínhamos o dinheiro. Nós compramos para pagar com 6 meses. E nós documentamos, dividimos, vendemos todos os lotes, pagamos, tiramos o nosso lucro da própria venda. E nós fizemos 20 lotes e 2 chácaras, que deu para pagar e deu para ter um pouco do nosso lucro, muito trabalho, né? E um pouco de preocupação, né? Mas pagamos antes do prazo, documentamos tudo, sanamos tudo, e hoje todos os imóveis foram transferidos. Não deixamos uma pendência para trás, deixamos rede de água e de esgoto pela calçada, né? Porque não Uhum. podia ser pelo asfalto. E isso nós fizemos sem recurso. Nós fizemos com o recurso da própria venda. Então, um exemplo. Isso te marcou bastante. É um exemplo que foi para a gente tirou de letra, mas é, houve o que para mim foi difícil é um pouco de ousadia que faltava para mim e que eu tive nesse caso, né? O Fulvio é mais ousado um pouco e eu sou E mais pé no acreditou, né? chão. E acreditou naquele E negócio. aconteceu, né? Aconteceu e foi tudo dentro dos prazos, não teve nada de errado, nada de problema com cliente nenhum. Tudo correto. Acho que como você falou, né? Você começou certinho, já sabendo o que que ia fazer, como que ia Isso, fazer, e daí isso, quando fechou o negócio já estava isso, preparado, né? isso. Se você não tivesse preparado, E para a gente é uma satisfação grande, porque não é só pelo negócio. Porque eu sempre tive em mente alguns pontos de vista, por exemplo, eu sou cristão. E quando eu vou na igreja ou num templo, né? Eu sempre vou para agradecer. Eu nunca vou para pedir isso. Quando eu peço saúde, sabe? Então a gente fica feliz com o resultado das coisas, né? Não o resultado financeiro, né? Mas o resultado quando a gente vê uma família, por exemplo, com uma casa pronta, sim, uma família que não tinha casa com uma casa pronta, um bairro sendo construído, né?
E aquilo é o resultado que a gente quer ver. Nesses 20 lotes, por exemplo, foram construídas umas 10 casas pela Caixa. Então, não só ali, né? Eu já vendi muitas casas pela Caixa, ou à vista, ou de outra forma, né? Financiado Mas a pela gente Caixa. fica satisfeito quando a pessoa fica contente, quando o cliente fica contente, porque nós trabalhamos para nós, mas antes disso nós trabalhamos para o cliente. O cliente que nos contrata e a gente tem que honrar esse cliente, honrar aquilo que nós somos patrocinados para fazer. Aí, claro que nós vamos ter os nossos honorários, vamos ganhar naquilo ali e vamos ficar felizes, né? Mas, em primeiro lugar, é aquilo para que a gente foi contratado, né? Nós fomos contratados Atendeu o para atender cliente. o cliente e isso é uma satisfação muito grande, tá? Quando temos esse êxito, né? Inúmeras vezes, todas as profissões têm problemas. Inúmeras vezes nós ficamos chateados com esses problemas, né? Eu levo tudo meio à risca. Então, por exemplo, o cliente que marca e não vem no horário marcado, e a gente deixa de fazer outros compromissos para Não, ficar naquele horário, né? você reservou o horário para ele, ele não O apareceu. cliente que dá a palavra e a gente acredita naquela palavra, né? Porque é uma coisa que se a gente não acreditar, a gente não trabalha, né? Sim. E às vezes ele não honra a palavra, né? Então tudo, a gente fica chateado. Mas para tudo que nos chateia, também tem o lado positivo. Esses dias eu fui contratado para assistência no inventário, né? No arrolamento, na verdade. Que nem é do ramo da corretagem, né? Mas eu fui contratado por uma pessoa que eu não conhecia, que foi indicado por um outro corretor que é de Ourinhos e que eu também não conheço. Ele falou o nome, se eu conheci, eu não me lembro. Mas esse corretor de Ourinhos falou tão bem de mim que aquilo eu ganhei o dia, né? Ganhei o dia. Sim, justamente por isso que a gente está falando aqui, que é você Isso. tem essa já o conhecimento, né, desse trabalho e esse zelo pelo cliente, né? É, eu procuro zelar, né? A gente, ninguém é perfeito, né? Mas a Sim, gente procura zelar e eu fico satisfeito quando eu consigo fazer isso, porque a gente é fraco também, né? sim. E na vida surgem muitas oportunidades, mas você tem que se manter firme sempre às convicções, aos valores e tentar fazer as coisas certas, né? Ah, Então, fico feliz. é o resultado do seu trabalho hoje, né? Porque a gente vê que depois de 26 anos, né, que você está trabalhando, você. Eu acho que todas as profissões, se você não tiver confiança, se você não tiver confiança no médico, você vai ao médico? Não vai, né? Você vai deixar fazer uma cirurgia? Se você não tiver confiança num advogado, você vai procurar aquele advogado que você não tem confiança? Você vai procurar, claro que tem advogados, bons advogados, e tem outros advogados que não são tão maus profissionais, né? Tem corretor, mesma coisa, né? Então, e a gente também não é perfeito, né? Nem sempre a gente consegue agradar, né? E pode ser também que a gente esteja errado em alguns casos, né? Claro, mas tento fazer as coisas errar sem má fé, né? Porque se eu erro porque eu não percebi, né? Mas sem má fé. Uhum. Mas toda a profissão que eu quis dizer, se não existir confiança, a pessoa acho que está com os dias contados, sabe? Eu percebo muita gente, não estou dizendo aqui em Jacarezinho, mas fora, que tira proveito e tenta fazer algumas coisas que não deveria fazer. Mas aquilo ele está errando contra ele mesmo, entende? Porque ele está abortando uma situação do futuro dele, né? Pensando só no imediatismo, né? Mas E não constrói uma carreira a, de confiança, né, das pessoas. é, cada um, eu acho que é o que é mesmo, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei 13 anos com o Boberg. Durante os 10 primeiros anos, eu achava que era um trabalho provisório,
para você ver, às vezes eu vejo os jovens hoje em dia selecionando uma faculdade. O que eu quero ser, eu posso fazer a faculdade, isso, aquilo, jovem, né? Eu, com 10 anos como corretor, eu ainda achava que aquilo era provisório e que a minha profissão seria outra. Eu não percebia que eu tinha vocação para ser corretor de imóveis. E hoje eu percebo que eu tenho essa vocação. Eu não sou tão ganancioso de querer abraçar o mundo assim. Falta ganância um pouco até para motivação. A motivação é a família, é a filha estudando, é as coisas que eu tenho que fazer. Mas coisas não pequenas, né? Mas é coisas assim que são naturais de qualquer pessoa, né? Agora, é, o que eu o que eu acho interessante na profissão, né, e tenho orgulho, é exatamente quando eu vejo um bom profissional dando exemplo. Estou dizendo da minha pessoa, quando eu vejo outra pessoa dando Qualquer exemplo, profissão, né? sendo, sabe, tem muitos corretores que eu confio totalmente no trabalho deles. Não preciso, a gente não precisa intervir, né? E tem também os corretores que confiam no meu trabalho. Então, eu acho legal quando eu confio na pessoa, porque a pessoa é legal. E também gosto quando a pessoa confia em mim, É. né? E a gente tenta fazer tudo que for possível para manter essa confiança e não perder essa confiança, né? Uhum. É, É por aí mesmo. A gente tem que ter, né, aquele saber que tem pessoas que pode confiar, né? Se a gente não souber a pessoa que pode confiar, né, a base do negócio acaba ruindo, né? ruindo, Exatamente. Então a gente tem que ter ruindo. as pessoas que realmente a gente conhece. Mas dentro nesse espaço, lapso temporal aí de 26 anos, muita coisa aconteceu e muitas dificuldades. Nem sempre o mercado respondeu bem, nem sempre o corretor é experiente, né? No começo é sempre difícil, mas em qualquer profissão, se você realmente quer, né, trabalhar naquilo, tem que perseverar e tem que se manter firme, com convicção, trabalhar duro para poder honrar o trabalho e suportar, né, as dificuldades de cada profissão, né? Verdade. Eu acho que assim, a gente tem sempre, principalmente na profissão de corretor, que é um trabalho autônomo, né? Então, Sim, muitas vezes a pessoa não entende que o nosso trabalho ela é remunerado pelo nosso resultado pelo final, nosso né? resultado. Então a gente tem que entregar uma coisa boa para a pessoa, para ela Isso, considerar que o nosso honorário é isso. realmente devido para nós e É, é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, porque, assim, às vezes nós lidamos até com pessoas idosas, mas isso não importa, porque essa pessoa nem sempre, por exemplo, comprou um imóvel. Talvez ele comprou um único imóvel na vida toda, né? é, Então, para aquilo, ele é como se fosse um aprendiz, né? Uma pessoa jovem para aquilo, não tem maturidade. Então, a gente sempre tem que ter muita paciência para esclarecer e não achar que todo mundo sabe daquela profissão. Da mesma forma que a gente também não sabe de outras profissões, a gente, né? Não sabe, né, muita coisa, e para poder orientar e ter paciência e tudo mais, né? eu acho isso que é importante hoje, porque muita gente quer, que nem você falou, imediatismo, né? É, E já descarta aquela pessoa que se não sabe se exa- muitas vezes uma pequena orientação poderia estar isso, resolvido isso. o problema dela, Com paciência, né? Para né? poder fazer. Uma coisa que os nossos clientes, não todos os clientes que você estava falando aí, é sobre os nossos honorários, né? O corretor de imóveis, ele trabalha com um evento incerto. Ele trabalha como se fosse um jogo de aposta. Quando você aposta numa loteria, você gasta, mas nem sempre, a maioria das vezes, você não ganha. Então, nós fazemos um contrato que muita gente não sabe como é o contrato da imobiliária, que é a opção de venda. Na opção de venda, você contrata não o corretor para vender, você contrata o corretor para intermediar a venda, ajudando o vendedor e o comprador a conciliar e fechar aquele negócio. Mas o corretor ele só ganha
se tiver resultado. É uma atividade fim, né, que depende do resultado para ele poder merecer e ganhar aquilo que está no contrato. Então, se você deixar um imóvel na imobiliária por 6 meses, por exemplo, se o corretor não conseguir resultado, toda despesa que ele tiver de gasolina, manter, atendimento, telefone, enfim, o que for necessário para ele fechar aquele negócio, para ele tentar fechar aquele negócio, você não vai ter que pagar nada, porque só vai pagar se tiver resultado. Então, essa é uma preocupação que muita gente tem quando vai assinar a opção, mas é interessante saber que vocês só pagam se tiver resultado e proporcional ao valor, por exemplo, vendido, né? Ninguém é obrigado a vender abaixo do preço que está no contrato, nada disso, né? Então, é um contrato bem tranquilo que, que é importante fazer, né? Tanto para o corretor quanto para o cliente estar seguro e o cliente também, o que ele necessitar de assessoria nisso e dúvidas que ele tenha, o corretor também tem que estar disponível a sanar essas dúvidas e responder esses questionamentos, né? Sim, é por isso que muitas vezes o negócio flui normalmente, né? Quando você tem orientação, você tem. Flui porque o intermediador ele tem que impulsionar isso de uma forma assim meio serena, né? Ele tem que entender um pouco disso e que com o tempo, né, com a experiência dele, ele vai muita gente tira de letra. Eu conheço jovens corretores aí que são muito inteligentes, sabe? Toda área tem isso, né? Tem gente que tem feeling, que pega rápido, né? E Sim, que colaboram bem, né? sim. Eu. Então, aqui nós estamos caminhando para o final aqui da nossa meia horinha de bate-papo aqui, né? Sim. E eu queria até agradecer o pessoal que está assistindo aqui. Não esquece de deixar o like lá na nossa página, lá na nossa, tanto na página quanto no YouTube, né? Quem não for inscrito no nosso canal aí do Citicom, por favor, se inscreva lá para ajudar o canal aí a crescer. E agora vou passar para você fazer as suas considerações finais aí, o que você está achando aí de que vai acontecer aqui daqui para frente no mercado nosso. Olha, é difícil saber o que vai acontecer no mercado imobiliário como um todo, né? Mas é importante saber que você tem que fazer algo que você fique tranquilo. Por exemplo, tem muita gente que não é tranquilo com dinheiro em conta. A inflação, até a Selic, a gente não sabe se é só isso, mas se é esses números apresentados, né? Então, o dinheiro perde o valor. Alguns imóveis também perdem o valor, mas tem que analisar o caso particular, o caso em si, personalizado. Tem muitos bons negócios para fazer hoje, para fazer amanhã, né? Acho que você deve, é, aguardando o momento oportuno, né? Fazer o negócio, se você for investidor, aguardando o momento oportuno. Aquele que não tem residência para morar e depende da casa para ele residir, esse não tem que fazer, tem que comprar mesmo. Sair do aluguel. Família, para ter uma segurança para a família, para ele ter os móveis dele sob medida dentro da casa que é dele, que ele escolhe, que ele não vai ter que sair da casa assim de forma inesperada, né? Vai ter aquilo que é dele, uma segurança para a vida dele, eu acho importante. Agora, o investidor, a pessoa que compra o seu segundo imóvel ou algo assim, aí tem que aguardar um momento oportuno, porque você tem que analisar o quê? O valor que você está comprando, se você está comprando com margem, e você tem que analisar o fruto que esse imóvel dá. Né? Se estiver em condições de fazer um bom negócio, aquele imóvel, aquele negócio personalizado, você pode fazer com segurança, né? Até hoje eu vi altos e baixos em imóveis, mas eu sempre perseverei nessa situação e eu acho que o imóvel sempre sai bem com relação à moeda nossa, tá? Claro que não é assim do dia para a noite, mas tem que perseverar.
Investimento seguro, né? Tem que perseverar. E Não pode jogar fora quando a economia não está boa, tem que segurar. É isso. Não. Eu agradeço a sua presença aqui, Bruno. Eu que agradeço. Uma satisfação estar ter aqui com aceitado o nosso vocês. convite aqui, ter vindo aqui conversar um pouquinho aqui com a gente sobre os imóveis. Eu acho que a tendência do mercado aí deve estar sempre, tem os seus altos e baixos, né? Mas sempre está se mantendo, né? Sempre tem um bom negócio, né? Sempre tem Sempre tem um bom negócio para a gente fazer, para a gente propor. Eu agradeço ao público lá por favor, não esqueçam lá de deixar o like lá na nossa página, se inscrever lá no canal do YouTube e ativar o sininho lá para chegar as informações aí. E dizer também que eu e o Laertes Taborda, a gente está aí à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida. Tá? A gente sempre. O meu escritório é na Rua Costa Júnior 945, o do Laertes é na Rua Paraná 768. 768. E obrigado a todos aí que participaram. Eu que agradeço, uma boa noite aí para todos. Boa noite.